sobreviventes em livros, que momento maravilhoso nós acabamos de ver. Durante alguns dias, torcemos, vibramos, assistimos a defesas impossíveis, jogadas que pareciam desafiar a própria lei da física, ou as leis da física. Eu adoro Copa do Mundo. E eu assisto mais como uma festa, mais como um evento do futebol do que a torcer realmente para uma seleção específica. Eu tenho uma coleção de seleções internacionais para as quais eu torço, gostaria de ver vencer a Copa do Mundo. E mesmo quando as seleções para as quais eu gostaria de vê-las campeãs saem do torneio, eu continuo a assistir até a grande final, que foi vencida pela seleção da Espanha, conquistando o seu segundo título. E que jogão foi aquele da França e Inglaterra, inesquecível. Assim como também são inesquecíveis as participações de seleções como Cabo Verde, e outras também que começam a marcar seu nome no torneio como Marrocos. E a vitória da Espanha foi mais um capítulo que entrou para a história das Copas do Mundo. Uma aventura que há 96 anos transborda a emoção de todos os povos. A Copa é uma competição que forma lembranças. O chute inesperado que muda uma partida, o goleiro que vira uma verdadeira muralha, o gol nos acréscimos ou na prorrogação, no tempo extra, como fez a Espanha, que faz milhares de desconhecidos comemorarem como velhos amigos. Então, o nosso dedinho de prosa de hoje, vamos folhear cada um desse grande álbum, cada uma dessa grande página desse grande álbum. Um grande álbum de memórias. Vamos visitar países, descobrir como um torneio de futebol transformou-se num dos maiores patrimônios culturais da humanidade. Agora, peguem seus passaportes, nossa viagem começa lá em 1930, no Uruguai, onde 11 seleções, 13 seleções deram os primeiros passos de uma história belíssima que até hoje conseguimos ouvir os gritos da torcida e ensina ao mundo a beleza de sonhar em equipe. Sobreviventes, antes de chegarmos no Uruguai de 1930, vale a pena fazermos uma escala nos bastidores dessa história para uma curiosidade digna de prorrogação. A federação mais antiga do mundo é a da Inglaterra, fundada em 1863. A Football Association foi responsável por organizar as primeiras regras modernas desse desporto, ajudando a separar definitivamente o futebol de outras modalidades praticadas naquela época, como o rugby. Não por acaso a Inglaterra é conhecida como o berço do futebol moderno. Antes de a bola rolar pelo planeta, foi ali que ela aprendeu as regras do jogo. E como estamos a falar da Inglaterra, vejam bem, aqui vai ficar um desafio que só vou falar para vocês, só vamos resolver ao final desse vídeo. A palavra futebol vem do inglês. Disso sabemos. Mas se formos falar esta palavra em português, não é F-U-T-E-B-O-L, não. Como seria a palavra
futebol em português, ou melhor, está dicionarizada em português diretamente do latim. Fica aqui o desafio. Vamos falar sobre esta palavra ao fim do vídeo. Tenho certeza que vocês vão ficar assim, ó. Poucas pessoas sabem disso ou se lembram. E já que estamos na terra onde tudo começou, a Inglaterra, há uma deliciosa ironia britânica nessa história que costuma surpreender muita gente. O Reino Unido deu ao mundo o futebol moderno, mas nunca conseguiu convencer os próprios filhos da mesma casa a vestirem a mesma camisa. Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte entram em campo, cada uma como 4 irmãos competitivos. Quando a bola rola, cada um defende o seu próprio escudo, canta o seu próprio hino e mantém o velho hábito de provocar os vizinhos quando a vitória chega. Dividem o mesmo passado, mas todos sonham em levantar a taça antes dos outros. E poucas rivalidades familiares são tão famosas quanto essa. A Inglaterra sai na frente e até hoje, mesmo muito tempo sem vencer a Copa, tira uma de todos os outros. No berço inglês, o futebol do século XIX já reunia estudantes, operários, militares, membros de clubes, moradores locais e amigos em parques e campos improvisados para jogar o velho esporte bretão. Em 1871, nasceu a primeira competição oficial da história, a FA Cup, ou a Copa da Inglaterra. Não confundir com a Copa da Liga, que pertence à Premier League. A final foi disputada em março de 1872 e terminou com a vitória do Wanderers sobre o Royal Engineers. Mas há uma outra curiosidade. O Wanderers só chegou à decisão porque o clube escocês Queen's Park Rangers, o tradicionalíssimo Queen's Park Rangers, desistiu da semifinal por não ter dinheiro naquela época para viajar até Londres. E esse foi o primeiro walkover. O famoso W do futebol. W, walk. E O, over. Walkover da história. Agora sim, com as regras organizadas, as federações em campo e a ideia de um torneio mundial finalmente amadurecido, era a hora de a bola atravessar o Atlântico. No início do século XX, enquanto a Europa tentava reconstruir-se depois da Grande Guerra, Jules Rimet idealizou uma competição internacional que reunisse a cada 4 anos as melhores seleções do planeta. O Uruguai estava pronto para sediar a primeira Copa do Mundo. Inspirado nas Olimpíadas de 1924 e 1928, vencidas pela equipe celeste do Uruguai na modalidade do futebol, Jules Rimet, então presidente da FIFA, teve essa ideia de criar um torneio num ciclo de 4 anos, no qual as seleções dos países pudessem disputar a Copa do Mundo. Por isso, o bicampeão olímpico foi escolhido para sediar a primeira edição de 1930. E também porque o Uruguai era um dos países mais ricos da América Latina. Mas havia um enorme desafio a ser vencido, ou convencer as seleções dos países europeus a cruzarem o Oceano Atlântico por semanas num navio.
eles estavam arruinados por causa dos eventos da Grande Guerra recém-terminada. E o que aconteceu? Apenas 13 seleções aceitaram o convite para participar do evento. 13. Um pequeno número para o torneio, um grande salto para o futebol. Mesmo sem televisão, nem bilhões de espectadores, sequer recursos tecnológicos capazes de ter um olho eletrônico em cada lance, em julho de 1930, o Uruguai transformou-se numa grande festa, no palco de uma grande festa. As delegações foram recebidas com entusiasmo. Os estádios ficaram repletos de torcedores e os jornais reportaram cada lance, cada partida e cada crônica surgida dentro e fora dos gramados. Mesmo com toda a empolgação no ar, jamais alguém imaginaria que aquele torneio se tornaria um dos maiores acontecimentos culturais da história da humanidade. Para quem vivia aqueles dias, era tão somente um novo campeonato de futebol, algo a mais. Para nós, quase um século depois, ali começava um espetáculo desportivo que conquistaria legiões de gerações de torcedores. Ao longo das décadas, tudo foi se modificando. Os uniformes, as regras, os estádios, a tecnologia e até as bolas. Menos a incrível capacidade de reunir uma vibrante multidão no planeta inteiro, mesmo nos países que não participam do torneio, daquela edição do torneio. E todos juntos, formando um grande time em torno de uma bola, um gramado e 22 jogadores a disputarem. E os árbitros também. Vamos incluí-los nesse espetáculo, porque também fazem parte do espetáculo, mesmo que sejam polêmicos. Ou criem polêmicas. Mas havia um outro time formado por historiadores, sociólogos, cronistas, romancistas, jornalistas e poetas. Um time que nunca pisaria nos gramados, mas ajudaria a explicar e a estudar com fascínio a grandeza do torneio. Para uns, a Copa do Mundo era um fenômeno global. Outros revelaram as ligações entre futebol, política e cultura. Muitos fizeram do futebol tema para a literatura, a memória e a imaginação. E claro, um grande companheiro de arquibancada, Nelson Rodrigues, escritor, jornalista e cronista, que nos presenteou com a inesquecível expressão usada até os dias de hoje e muitas vezes sequer sabemos que ele foi o autor da frase Pátria de chuteiras. Em suas mãos, o futebol deixava de ser apenas um jogo para se transformar no teatro, em emoção e em alma popular. O alfaiate das letras percebeu que, em certos dias, o Brasil inteiro veste a mesma camisa para entrar em campo com a seleção. Por isso, a Copa do Mundo nunca foi, não é e jamais será apenas dos atletas campeões. Ela também é contada pelos cronistas, fotógrafos, músicos e, claro, nós, os torcedores, que fazemos deste evento, da bola, fazemos de uma bola, um gramado e 22 jogadores, uma fábula cultural. Sobreviventes, a história das Copas sempre foi escrita nas pautas ao lado das grandes transformações do século XX. Quando o torneio nasceu em 1930, o mundo ainda tentava se reconstruir depois da Grande Guerra. Fazia apenas 12 anos que os canhões haviam silenciado, mas a Europa seguia marcada pelas fronteiras redesenhadas.
economias fragilizadas e pelas consequências da crise de 1929, que espalhou desemprego e incerteza pelos 4 cantos do planeta. Ao mesmo tempo, uma revolução aproximava as pessoas. O rádio sintonizava notícias dentro das casas. Os jornais espalhavam notícias pelas mãos das crianças e suas vozes gritavam sobre as manchetes mais importantes. O cinema descobriu o som e navios e trens encurtavam distâncias. Sem perceber, o mundo começava a entrar em um mesmo campo, dando os primeiros passos rumo à aldeia global 21. Só que a Copa do Mundo também foi obrigada a fazer WO nas edições de 1942 e 1946. A Segunda Guerra Mundial convocou muitos jogadores para trocarem suas chuteiras pelos uniformes militares. Assim, a bola parada e os estádios em silêncio viram a humanidade lutar para sobreviver. Quando a paz voltou ao belo horizonte, a Copa ressurgiu das cinzas em 1950, num mundo onde cortinas de ferro foram erguidas poucos anos antes de muros. Coube ao Brasil a missão diplomática de receber o torneio, já que a Europa ainda recolhia os cacos da guerra. O presidente Eurico Gaspar Dutra aproveitou-se da oportunidade para exibir um país moderno ao mundo. Dessa aposta nasceram o faraônico Maracanã e outras obras que jamais terminaram. Prova de que certas tradições brasileiras já são escaladas para certos campeonatos desde muito tempo. Entre 1950 e 1986, as Copas jogavam contra times dos grandes conflitos do século. Em 1954, por exemplo, enquanto a Alemanha Ocidental conquistava a taça, muitos moradores da Alemanha Oriental, dominada pela União Soviética, sequer sabiam que a Copa do Mundo acontecia do outro lado. E ainda não havia o muro erguido em 1961. Muitos alemães orientais, ao ouvirem seus noticiários diários, conseguiram perceber que algo acontecia do outro lado. Eles arriscaram suas vidas e tentaram sintonizar de uma forma muito precária as estações da Alemanha Ocidental. Então, assim, ficaram sabendo do que acontecia do outro lado. A partir dos anos 1960, aos poucos, o rádio ouvia o som de um concorrente que logo se tornaria uma potência. A televisão. Pela primeira vez, o planeta começou a torcer junto. Da década de 1970 ao início do século 21, o mundo mudou num ritmo acelerado. A Guerra Fria esfriou, os muros caíram, novos países surgiram e a globalização fez do futebol um fenômeno planetário. Mais do que um torneio, a Copa tornou-se uma passarela verde, onde cada nação também desfila sua cultura, sua identidade e suas fantasias. 2026. A competição de 13 seleções agora tem 48 e a próxima 64. O mapa do futebol se expandiu, mas a essência continua a mesma, pois em qualquer lugar torcedores descobrem que vencer, perder, empatar, acreditar e recomeçar fazem parte de uma mesma paixão, o futebol. Os torcedores descobrem que a Copa atravessa guerras, revoluções tecnológicas e mudanças culturais sem perder seu gesto mais bonito. Fazer todos deixarem suas diferenças de lado para ficarem em torno de uma bola,
mesmo que por algumas semanas. Por isso, seleções estreantes sonham em surpreender o mundo. Outras ainda perseguem a primeira estrela em seus escudos. Pouco importa o tamanho da tradição. Ninguém entra em campo com o resultado garantido. Essa é a magia da Copa do Mundo. Durante algumas semanas, os países trocam discursos por passes, dribles e sonhos divididos entre todos. Sobreviventes, muito mais do que um torneio, a Copa do Mundo é uma confraternização. Um palco onde o mundo inteiro agita suas bandeiras, canta seus hinos, veste seus uniformes e contam histórias antes de a bola rolar nos estádios. O Maracanã, em 1950, virou um dos templos mais especiais do futebol. Em 1970, o México transmitiu, pelas cores da televisão, suas arenas astecas. Em 1998, foi o início da Revolução Francesa, que coroou a França pelos gramados dos estádios dos príncipes. Hoje, hinos anunciam o espetáculo. As cerimônias de abertura dão o pontapé inicial na festa. As equipes adversárias entram em campo lado a lado, dividindo por alguns segundos o mesmo caminho. Após o apito inicial, assistimos aos lances eternos, o gol improvável, a defesa impossível, o desempate inesperado, momentos eternizados dos campos para as conversas diárias com os nossos amigos e familiares. Sobreviventes, as Copas do Mundo saíram dos vestiários há muito tempo. Hoje são imagens, personagens e lembranças de um desporto que encantava o italiano Umberto Eco ao falar do futebol como um verdadeiro símbolo da cultura de massa. E não há nada mais tão representativo quanto o próprio futebol em si, cujas cenas continuam vivas na memória dos torcedores, não só pelo YouTube. Muitos anos após o apito final. O Maracanaço de 1950, o Brasil de Pelé colorindo o mundo em 1970, Maradona e la mano de Dios em 1986, a derrota de 3-0 do Brasil campeão de 1994 para a França em 1998, a despedida de Zinedine Zidane, o Zizou, em 2006, e a implacável vitória histórica da Alemanha por 7-1 em 2014, que fez do Brasil não só o único país sede de uma edição da Copa do Mundo a ser goleado diante de sua própria torcida, como também o único campeão, mais de uma vez, que jamais sentiu o sabor da vitória em seus próprios gramados de casa. Dessa forma, toda essa história nos faz perceber que a Copa não cabe no placar. Ela está nas conversas, colore as ruas, transforma bares e praças em arquibancadas e faz cidades inteiras respirarem no ritmo do jogo. E há um ritual irresistível, quase sagrado, que resiste ao tempo em todos os países. Os álbuns de figurinhas. Uma febre que contagia crianças, adolescentes, adultos, transforma calçadas em pontos de troca, faz nascer amizades improváveis e mantém viva a esperança de encontrar no pacote seguinte justamente a figurinha que faltava ou uma duplicata de seu craque que você não gostaria de colar no álbum, mas guardá-lo como se fosse um selo raro. Sobreviventes, por algumas semanas, o mundo para assistir à Copa do Mundo. Diferenças de idiomas, fusos horários e rotinas dão espaço a uma linguagem universal.
a do futebol. Uma bola em movimento, um lance impensável, improvável e um gol são suficientes para mudar o humor de milhões de pessoas ao mesmo tempo. Alguns e outros escritores e jornalistas são escalados para o jogo. Ler sobre a história da Copa é percorrer um caminho alternativo. Em vez de acompanhar apenas as partidas, podemos conhecer os seus bastidores, suas transformações culturais e seu impacto na sociedade. Eduardo Galeano bordou poemas com futebol. David Goldblatt traçou linhas da Copa com a própria história do século XX. E Nelson Rodrigues registrou um país como a pátria de chuteiras. Para eles, a Copa nunca termina num apito final. Ela permanece viva nas lembranças, nas conversas e na imaginação dos povos que a cada 4 anos voltam a sonhar unidos. A leitura não substitui o futebol, mas nos faz entendê-lo e complementa todas as conversas. E já que estamos entre páginas e lembranças, vale muito a pena ler um livro que eu li recentemente, ou melhor, no ano passado, em 2025, para fazer este vídeo aqui, assim como outros livros e outras pesquisas também. A Pátria de Chuteiras, de Nelson Rodrigues. Vale muito a pena vocês lerem este livro, vão descobrir assuntos maravilhosos, porque nesta obra, na qual o polêmico escritor deixava a sensação de escrever como se estivesse nos estádios. Entre as décadas de 1950 e 1970, enquanto o Brasil construía a sua própria identidade nos gramados, nas espetaculares crônicas do anjo pornográfico, o futebol deixa as redações de jornal para atuar em textos teatrais cheios de drama e emoção. Só que o maracanaço silenciou o país. Deixou uma grave ferida que até hoje ainda sangra na memória nacional. A derrota para o Uruguai obrigou o Brasil a inventar sua própria forma de jogar futebol. Das cinzas daquele momento, nasceriam, além das conquistas de 1958, 1962 e 1970, a lenda de ser o Brasil realmente a pátria de chuteiras. Logo depois do trauma de 1950, o maracanaço, torcedor do Fluminense, Nelson Rodrigues, o que fez? Eternizou a expressão no título de sua antologia, ao notar que, em dias de jogos na Copa, o Brasil parecia entrar em campo de mãos dadas com a seleção. A paixão brasileira pelo futebol também foi construída fora das 4 linhas. A paixão pelo futebol também foi construída fora das 4 linhas. Irmão do escritor, o locutor de futebol e jornalista Mário Filho ajudou a fazer do esporte inglês um fenômeno tão popular que foi homenageado com seu próprio nome nos letreiros do estádio mais famoso do país, o Maracanã, oficialmente Estádio Mário Filho. Ao seu lado, sentava-se um comentarista, também rubro-negro, que a cada gol do Flamengo tocava uma gaita. O compositor de Aquarela do Brasil, o mineiro de Ubá, Ari Barroso. A dupla, que transformava as transmissões das partidas de futebol em grandiosos espetáculos, inovou com um jeito vibrante de narração. Todas as vezes que o Flamengo colocava a bola na rede, Mário Filho gritava "Gol!" E Ari Barroso tocava sua gaita. Até hoje, durante as transmissões, a cada gol marcado, uma vinheta soa, ao mesmo tempo em que todos os locutores brasileiros falam "Gol!", gestos de Mário Filho e Ari Barroso que selam a cultura brasileira e a forma única de se narrar
um gol que acabou de acontecer. Sobreviventes, algumas seleções ocupam lugares muito especiais nas arquibancadas das Copas. O Brasil fez da criatividade sua marca. A Alemanha, da eficiência sua tradição. A Itália esculpiu a arte da defesa. A Argentina fez do improviso o seu tango. A França serve a técnica como um bom vinho. O Uruguai é a origem de tudo. A Inglaterra preserva o trono do jogo. E a Espanha, a grande campeã, envolve o adversário no seu tic-tac, tic-tac, tic-tac. Cada uma, à sua maneira, entra no gramado ao som do hino da história. Em 2026, o torneio ganhou 3 escalas: Estados Unidos, Canadá e México. Foram as sedes com 48 seleções. A Copa ampliou seu coral de línguas, sua moda de estilos e seu arco-íris de cores. A final de 2026 já faz parte da história, com uma lembrança que será contada daqui a vários anos. O próximo capítulo já se anuncia no horizonte, com Portugal, Espanha e Marrocos em 2030. E assim segue a Copa do Mundo, uma história que nunca termina. Por quê? Porque insiste em acontecer enquanto é lembrada, como se cada memória fosse mais um apito a dar início ao jogo outra vez. Sobreviventes, esse foi o nosso dedinho de prosa sobre a história das Copas do Mundo. Poucos eventos conseguem unir diferentes povos de forma tão simples e ao mesmo tempo tão extraordinária quanto a Copa do Mundo. E agora fica a pergunta que escapa do campo e pousa direto na memória de quem assiste. Qual Copa do Mundo ficou guardada aí, como se não quisesse sair de cena? Qual a seleção, jogador ou momento virou morador definitivo da lembrança de vocês? Qual foi o instante mais inesquecível desse grande espetáculo? Aquele lance que parece ter sido escrito por um roteirista empolgado demais. Ou afinal que ainda insiste em não terminar de verdade na mente de vocês, que vocês sempre se recordam. E por falar em recordar-se, vocês com certeza recordam-se da pergunta que fiz lá no início desse vídeo. O futebol, a palavra futebol vem do inglês. Se formos fazer uma tradução, formos lá no latim, origem da língua portuguesa, e criarmos uma palavra para a língua portuguesa direta do latim, qual é a resposta? 3, 2, ou melhor, 3, 2, 1, ludopédio. Palavra estranha para futebol em português, né? Mas é isso mesmo, ludopédio. É uma palavra formada, um neologismo, ou seja, uma nova palavra formada a partir do latim. Ludo significa em latim jogo, diversão, por isso aquele joguinho ludo que todos nós conhecemos dos nossos tempos de infância. E pédio, pé, em outras palavras, significa literalmente jogo de pés. Trata-se de um sinônimo de futebol registrado em dicionários da língua portuguesa. Ainda que não seja tão popular quanto o termo em inglês, adaptado ao nosso uso, ele aparece com uma certa frequência em textos mais formais, acadêmicos ou em colunas desportivas, que preferem um tom mais clássico ou erudito para falar do esporte mais popular do planeta. Ludopédio. Eu adoro ludopédio.
O futebol vive também dessas memórias partilhadas que cada um carrega como se fossem suas memórias, suas próprias memórias. E aqui o jogo continua fora do estádio. Cada lembrança é mais um capítulo desse álbum coletivo. E agora vou esperar as respostas de vocês, os comentários de vocês aqui embaixo. Um forte abraço para todos vocês. Muito obrigado. Bem, isso é tudo, pessoal. Desejo-lhes saúde, paz, harmonia, leveza na vida. Uma semana de presença luminosa a todos. Não vamos esperar 4 anos, hein? Daqui a pouco, na próxima semana, teremos o nosso vídeo. Copa do Mundo em Portugal, só daqui em 2030, daqui a 4 anos. Um forte abraço e valeu!